A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão para os irmãos sobre o sono das 10 virgens, pois este é o período em que estamos vivendo, período que a iniquidade, que é a transgressão da lei, tem se multiplicado. E transgredir a lei nada mais é que transgredir os mandamentos de Cristo. Com isso o amor tem esfriado, porque Paulo diz que o amor é o cumprimento da lei, porque quem ama não faz mal ao próximo. E ele usa como base para isso os 10 mandamentos. Em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 9. A palavra tem sido distorcida por muitas pessoas. O azeite tem sido comercializado. No entanto, por causa do sono das virgens, elas são incapazes de ver isso. Compram livros, compram cursos, compram estudos, até mesmo compram objetos para que sejam abençoadas. E por que isso tudo é comércio? Porque se a pessoa não tem dinheiro para dar, ela não participa de nada disso. Se sem dinheiro você não participa de nada disso, é comércio. Querem ver uma coisa? O YouTube tem a opção para que o dono do canal ative a função Seja Membro. Se essa opção é ativada, o dono do canal determina um valor pelo qual aqueles que pagarem terão vídeos exclusivos. Então vamos supor que eu faça isso. Aí eu coloque no canal um estudo sobre Apocalipse 13. Um estudo bem resumido sobre o que Apocalipse 13 fala. Mas convido as pessoas que, se elas se tornarem membros do canal e pagarem um determinado valor ativando o botão Seja Membro, que elas vão receber estudos completos e muito mais aprofundados. Porém, só vai receber esses estudos aqueles que estão pagando esse valor. Me diz, eu estou dando a palavra gratuitamente? Eu estou dando de graça o que de graça eu recebi, ou eu estou comercializando? É óbvio que eu estou comercializando, porque se não fosse comércio, eu daria para todos de graça aquilo que recebi. Já imaginou se o apóstolo Paulo mandasse um pequeno esboço de suas cartas para as igrejas e dissesse: quem quiser a carta como ensino completo, faça uma contribuição de tal valor? Você consegue imaginar isso? A mesma coisa quando um pastor diz que vai apresentar um propósito para abençoar a sua vida, mas você tem que dar um valor em dinheiro. Ou quando te é apresentado um curso online por um pastor, eles já pegam dízimo, que nem no Novo, nem no Antigo Testamento nunca foi dinheiro. Recebem oferta,
E ainda vendem livros, vendem cursos. E o povo não entende que isso é comércio. Irmãos, a oferta voluntária é bíblica. E aquele que vive do altar tirará o seu sustento. Se alguém voluntariamente quiser contribuir para a minha vida no canal, já que eu estou ensinando a palavra, se isso voluntariamente partiu do coração dela, ela pode fazer que é aceito. Mas eu pedi, eu não vou. E você, na igreja que você vai, você deve fazer voluntariamente para ajudar aquele que está te instruindo na palavra. Mas você também deve buscar em Deus o discernimento para ver o que está sendo fundamentado por aquele que te instrui. Porque se o que ele estiver te instruindo está distorcendo a palavra, está te trazendo um falso ensino, você não pode ser conivente também com o erro. E você pode conversar com o pastor sobre isso. Então, livros são vendidos, cursos, e fundamentam as doutrinas como calvinismo e pré-tribulacionismo, que são um leite adulterado dado para o povo. Tudo porque homens estão mais interessados em defender bandeiras de igreja e doutrinas teológicas do que a palavra de Deus. E nisso muitos postes ídolos são levantados. Comidas sacrificadas a ídolos são oferecidas ao povo. O poste ídolo é o pregador que fundamenta uma falsa doutrina. A comida sacrificada a ídolo é a falsa doutrina fundamentada, criada por aquele pastor que está sendo posta como ídolo e que muitos defendem com unhas e dentes. Ou você pensava que essa idolatria só tinha a ver com a Igreja Católica? Não, irmãos. E pessoas estão entronizando pregadores e a doutrina que eles fundamentam, mesmo quando a Bíblia é usada para desfazer essas doutrinas, ainda assim pessoas os defendem. Eu mesmo vi um pregador fazer uma crítica, dizendo que o que atrai multidão é pregar que a pessoa vai ser rica, que ela vai ter mansão, fazenda, tudo que ela deseja. E no mesmo culto, esse pregador disse que quem estava lá ia ter tudo isso. Mansão, ia ser rico, que ela podia pedir o que quisesse que Deus ia dar. E que na próxima reunião, como aquela que foi feita, Deus teria abençoado tanto o povo que a maioria ali iria viajar no próprio avião particular deles. E o povo aplaudiu, não reconhecendo que ele pregou aquilo que ele criticou. Irmãos, vou falar de mim mesmo. Se você me ver criticar uma coisa e pregar essa mesma coisa, você não tem que me aplaudir, você tem que me repreender. Veja o que o apóstolo Paulo diz:
És indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Em Romanos capítulo 2, do 1 ao 3. Acha que criticar uma coisa, que condenar uma coisa e fazer o mesmo está mostrando diferença? Não, está condenando a si mesmo, está trazendo juízo para si mesmo. Então, quando nós vemos uma pessoa criticando uma coisa e praticando aquilo que criticou, a pessoa deve ser repreendida e não aplaudida. E isso serve para mim. Se você ver isso em mim, você pode me repreender nos comentários do vídeo. E isso vai ser um bem para minha vida, porque vai me abrir os olhos para que eu possa me corrigir e me arrepender. Ou você acha que porque eu estou no canal ensinando, eu também não posso aprender? Não, muito pelo contrário. Então, irmãos, ele disse ao povo que o povo ia ter luta, porque também fomos chamados para sofrer por Cristo, mas que em todas as lutas Deus ia dar vitória. Irmãos, nem os apóstolos, nem os profetas, nem a igreja primitiva, nenhum deles teve tudo o que quis. E o apóstolo Paulo, ele nos ensinou, se eu não me engano, em 2 Coríntios, que as tribulações passadas pelos apóstolos, pelos profetas, elas trazem consolação para outras pessoas que também estão em tribulação. Porque assim como um passou por tribulação, o outro também passa. Mas como um teve consolo, o outro também tem. Então Paulo ele vai ensinar que quando eles são atribulados é para consolação da igreja. E quando eles são consolados também é para consolação. Entendem? Mas, irmãos, vejam o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, seja consolação, seja tribulação. Mas Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Você e eu devemos perseverar em oração e ter paciência na tribulação, como diz o apóstolo Paulo. Mas sempre ter a consciência que Deus opera em nós segundo o seu propósito. E se não recebermos algo, não devemos nos revoltar, porque Deus não é nosso devedor, mas devemos permanecer fiéis até o fim. Hebreus 11, do 7 ao 13. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa,
pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Repararam, irmãos? Todos esses morreram sem receber as promessas, porque, segundo o propósito de Deus, a promessa não era para o seu próprio tempo, mas para quando, na vinda de Cristo, ele estabelecer o seu reino. E eles entenderam isso. Esses pregadores nem o princípio das dores estão reconhecendo. O importante é anunciar coisas boas, coisas agradáveis, e para que fique evidente como as virgens estão dormindo, Deus faz um pregador fazer uma crítica e no mesmo culto pregar aquilo que ele criticou. Sem contar que ensinam o pré-tribulacionismo, ou seja, não preparam ninguém para a batalha. Pelo contrário, a mente do povo está treinada a pensar que toda situação que está ruim vai mudar. Não consegue discernir os tempos. Esperam um arrebatamento que não vai acontecer. Nisso, pessoas vão cuidando de suas vidas, seus desejos, dos tesouros que querem acumular, porque é isto que estão aprendendo. Nisso, por não esperarem a batalha, pessoas vão ter filhos alguns 7 anos antes de começar a grande tribulação, outras 1 ano antes, outras 1 mês antes. Como você acha que será a reação dessas pessoas ao verem que a grande tribulação começou e elas não foram arrebatadas? Dedicou toda a sua vida a conquistar bens e nunca pensou que teria que abrir mão desses bens, porque pensava que antes da grande tribulação seria arrebatada. Isso sem contar o fato que
que foi treinado a pensar que a igreja, se estivesse na grande tribulação, era injustiça, é comer o pão que o diabo amassou. Essa pessoa está perdida, se sente injustiçada, vai pensar que tudo que ela creu era uma mentira. Vai ouvir aquilo que foi dito pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando segundo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Vocês não viviam dizendo que a igreja seria arrebatada? E quem não cresce ia sofrer? Cadê seu arrebatamento? Como vai ficar a mente dessas pessoas? Não conhecem a mensagem do deserto e, por não conhecer, dirão: o que será de meus filhos, meus bens? Sem contar que vão ver a besta da terra, falso profeta, com aparência de cordeiro, operando sinais e prodígios, seduzindo a terra com seus sinais, até que os homens façam uma imagem à besta. E todos aqueles que estarão perdidos, até mesmo pensando que creram numa mentira, pensando no sofrimento de seus filhos, vão se aliar à besta, por culpa de pastores que, ao invés de prepararem a igreja, desprepararam ela. Por causa do sono, o qual estão hoje, e alguns se recusam a acordar. Irmãos, é evidente que as virgens vão dormir. Jesus profetizou isso. Mas que durmam com azeite, pelo menos, para que quando as duas testemunhas tocarem a trombeta para despertar as virgens, sejam como as virgens prudentes, que tenham azeite reserva para correr em busca do noivo, e não como as loucas, que vão procurar quem vende. Porque nesse tempo só vai poder comprar e vender aqueles que têm a marca da besta. Reflitam sobre esta palavra. Se você não é inscrito no canal, peço por favor que você se inscreva, que deixe o seu like e compartilhe os estudos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.